O que é inconstitucional no Escola Sem Partido? Os aspectos mais fortemente inconstitucionais, né, do discurso do Escola Sem Partido. Esse é um assunto que gera muita confusão. Primeiro, porque nós temos o único estado no qual o projeto foi aprovado foi o estado de Alagoas. Lei 7.800 de 2016, se eu não estou enganado. Quando essa lei é aprovada, aparecem duas ações diretas de inconstitucionalidade, que não foram julgadas ainda até o fim, mas que a gente já tem uma série de documentos, uma nota da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, um parecer da Procuradoria-Geral da República e uma medida cautelar do Supremo Tribunal Federal que suspendeu o efeito da lei. Então, tem uma série de documentos dentro dessa ação de inconstitucionalidade que apontam para a inconstitucionalidade, mas ela ainda não foi julgada até o fim e ela fala sobre uma lei específica de Alagoas. Então, a gente não pode achar, não, já acabou esse debate que está inconstitucional. Não é isso, esse é o primeiro ponto. Agora, se você me perguntasse qual é o que tem de inconstitucional nessas ideias de uma maneira geral, todas elas se calculam uma ideia comum. Todos os projetos que estão na Câmara, eles usam o mesmo embasamento. Qual é esse embasamento? Eles recorrem à Convenção Americana sobre Direitos Humanos, um documento de 1969, do qual o Brasil é signatário. Ele é um documento que trata do direito de primeira geração, ou seja, da proteção do espaço privado contra a intervenção indevida, especialmente do poder público. E ele tem um artigo 12 que fala sobre a liberdade de crença e consciência. Nesse artigo que fala sobre liberdade de crença, ele não está falando de educação, crença sobre religião, etc. Ele tem um inciso 4º que diz: os pais e, quando for o caso, tutores, têm direito a que seus filhos recebam educação religiosa e moral de acordo com seus próprios valores. Como é que o Escola Sem Partido e esses movimentos interpretam isso? Está aqui, ó. As famílias podem educar os seus filhos como bem entendem e a escola não pode interferir nisso. Tanto que esse inciso 4º está reproduzido com algumas mudanças no Escola Sem Partido e o artigo 3º, por exemplo, do Projeto Nacional fala: estão vedadas em sala de aula a prática da doutrinação ideológica, sem definir o que é isso, que já é um elemento de inconstitucionalidade, bem como a realização de atividades que possam estar em contradição com as crenças morais da família. E aí a sustentação, então, olha que loucura, ele sustenta um projeto de Escola Sem Partido nos direitos humanos. Qual é o problema com isso? Por que é inconstitucional? Primeiro, como eu disse, é algo que está protegendo o espaço privado contra a intervenção indevida do Estado. Eles querem fazer o contrário, permitir que as famílias determinem ou não o que vai acontecer dentro da escola pública. E sobre isso, todos os documentos que eu mencionei, eles usam o mesmo... Existe um protocolo complementar à Convenção Americana sobre Direitos Humanos, um protocolo chamado Protocolo de São Salvador, que ele fala justamente, ele tem um artigo 13º que fala sobre o direito à educação. E nesse artigo, que esse sim fala sobre educação, ele diz que a educação ela tem que ser comprometida com uma pessoa que é tolerante. Ele é um documento também ele é um documento que foi promulgado no Brasil na década de 90. Mas ele fala na importância de formar um jovem para essa educação democrática, para esse convívio democrático. E lá ele diz: os pais têm direito a que seus filhos recebam educação moral religiosa que esteja de acordo com seus valores, desde que não entre em conflito com essa formação para a cidadania. E o próprio o Janot, no parecer da Procuradoria-Geral da República, ele fala, tem um subtítulo chamado Escola Sem Partido como ameaça à educação democrática. E ele diz, toda essa documentação que eu acabei de mencionar, ela garante que a escola ela tem com relação à dimensão axiológica relativa a valores, ela pode planejar atividades até sem o consentimento dos pais. Quando o objetivo for formar essa pessoa para o convívio democrático, o pai não pode chegar na escola e falar: eu não quero que meu filho aprenda a dialogar com o outro no espaço público, não quero que ele aprenda a conviver. Então eu acho que esse é o principal elemento de inconstitucionalidade, é essa interpretação equivocada da Convenção Americana sobre Direitos Humanos e que já foi refutada em todos esses documentos recorrendo a esse protocolo complementar de São Salvador.